Shalom, povo de Deus. Eu vim trazer uma palavra para o povo de Deus, em especial para um certo indivíduo que não me dá vontade de pronunciar o nome, porque também não quero difamar ninguém, porque vou tentar seguir a minha onda, o meu hábito, porque estamos a viver nos últimos tempos há muita confusão, em que tem havido muita confusão no Evangelho neste momento, muito barulho, muito escândalo, e eu não quero me envolver com esses escândalos. Aqui eu quero ser como apenas um conselheiro a um indivíduo que se levantou nos últimos tempos a dizer que é o único profeta agora na face da terra que Deus enviou, que além dele não há mais um servo de Deus verdadeiro, se não for por ele estabelecido. Nós estamos a viver um tempo, como posso dar um exemplo, de como um campo, alguém que tem um campo e deixa o campo e sai e vai passar fora por algum tempo. O que acontece é que quando a pessoa fica muito tempo fora, o campo é sujeito de estar lá uns tipos de espécies ou animais e fazerem o que bem entenderem. E esse campo nós estamos a falar da obra de Deus que o Senhor deixou, em que nestes últimos tempos entraram vários tipos de espécies, invadiram e quiseram fazer daquilo tudo que quisessem fazer. E alguns se intitularam até como se fossem, eles são os únicos filhos daquele campo. Então chega ali, começa a dar soco nos outros, dizer que porque aquele campo lhe pertence. Se alguém quiser ter uma parte daquele campo, tem que ser através dele, ele é que tem que dizer. Então é um tempo difícil que nós estamos a passar. Então daí eu passo a falar sobre esse assunto. Portanto, vou pedir aos amados irmãos que este vídeo, que divulguem este vídeo de uma forma para que possa chegar até a este indivíduo, pois esta pessoa não fala português, pelo que eu saiba, não fala português. Parece que só fala francês, é de origem dos países francófonos, acho que é lá em África, uma coisa assim.
mas que ele realmente já fez muitos discípulos, até no Brasil já tem. Sabemos que nós seres humanos somos muito fanáticos, muitos têm sido... Por isso que eu costumo dizer que não é tudo que aparece dizendo-se que é, às vezes não é o que é, nem tudo, não é? Existe uma palavra que as pessoas muitas vezes costumam dizer, não, se é de Deus, vai se manter. Isso é mentira. Não quer dizer isso. Porque se fosse assim, então quer dizer que todas as religiões são de Deus. Porque o Satanás também está lá. Começou desde não sei quando e até hoje está lá. Então não é tudo aquilo que... Eu uma vez já proferi uma palavra dizendo que com Deus não é a quantidade. Não é a quantidade que prevalece, que diz que é. Não é? Porque muitas vezes as pessoas iludem-se, veem que aquilo ali, não, ali é multidão, aquilo é cheio, está cheio de gente, etc. Aquilo é que é de Deus. Não. Não quer dizer isso. Nem tudo aquilo que parece que é, não é. Aliás, pelo contrário. Muitas das vezes aquilo que é de Deus costuma ter muita luta e pouca gente vão lá. A porta estreita, poucos entrarão nela, mas a larga tem muita gente. Muita gente. O exemplo é que muitos dos servos de Deus, os verdadeiros, tem quase ninguém a lhe seguir. É rejeitado. Porque é o verdadeiro que fala verdadeiramente, assim o diz o Senhor. Não é aceito. É rejeitado. Porque as pessoas querem o quê? As pessoas querem lenga-lenga. Não, você está a passar muita fome, vais comer, você, etc. Tal, não se... Né? Milagres também há. Também há milagres. Também há. Há maravilhas. Também há. O Moisés bate com pau no chão, pá, serpente. Satanás também diz, epa, peraí, você pensa que é só você? Também tauas. Serpente. E as pessoas, não, peraí, afinal somos iguais. Deus deles, afinal, não é assim tão forte, não sei quantos. Mas no fim é que se vê. No fim é que a gente saberá. Aqueles que são realmente servos de Deus, não ou não. Aqueles que realmente o Senhor manda dizer, assim diz o Senhor. Naquele dia, o Senhor diz que a muitos Ele dirá, não vos conheço. Por favor, divulguem esta imagem. Divulguem esta imagem. Eu, quando comecei quando o Senhor me chamou, o meu arrependimento foi numa forma... Nem todos vêm ao Senhor numa forma... não é igual para todos. O Senhor chama de várias maneiras. Há pessoas que se arrependem de uma forma e outros a outra forma. A mim,
começou-me numa porta da discoteca, por exemplo. Eu organizava festas, espetáculos, etc. Pegava nos artistas de música secular e eu organizava espetáculos nas discotecas. Embora eu não tinha aquela hábito de ir pessoalmente, sozinho assim, só para poder ir à discoteca. Eu não tinha isso, mas eu ia desta forma, através das festas que eu organizava. Mas um certo dia eu decidi que eu próprio fosse naquela noite mesmo à discoteca. Assim fui, cheguei na porta, nem entrei na porta. Houve uma voz que falou dentro de mim tremendamente e diz assim: o que é que estás a fazer aqui? E eu disse, dentro de mim também, e eu próprio disse dentro de mim, pensei assim, mas espera aí, mas o que é que eu estou aqui a fazer? E ao mesmo tempo, o que é que eu notei? Entrou, mas percebi que aquele lugar não era para mim. De repente senti-me como se fosse sujo. Comecei a me sentir vergonha ao mesmo tempo naquele sítio. Eu disse, isto aqui não é para mim. O que é que eu estou aqui a fazer? E eu disse, olha, já agora, estavam ali a vender hambúrgueres, não sei quantos. Eu disse, vou comer, vou comprar um hambúrguerzinho, vou comer e vamos embora. E assim fiz. Peguei no hambúrguer, comi e fui embora. Agora, vejam, amados, ou você, o único profeta, ou o único servo de Deus, neste momento, como está a se titular, que eu já ouvi. Chegando à porta da minha casa, eu abrindo a porta da minha casa, embora eu já, houve uma altura em que eu não era assim tão crente, mas ia de vez em quando à igreja, tá? Mas não me dizia assim praticamente nada. Mas já houve uma altura que ele já não ia mais, já tinha passado muito tempo que ele já não ia mais à igreja. Nem queria saber mais. A razão pela qual que eu ia fazendo aquelas festas e tudo, na discoteca, etc. Não é? E até cheguei numa altura em que comecei a me envolver, entrei nessa fase da prostituição, ir às casas da prostituição, portanto, tendo relações com as mulheres prostitutas. Pronto. É algo que eu, se me perguntasse antes daquilo, eu diria que nunca pensaria fazer uma coisa dessa. Assim também, quando me arrependi, também senti-me sujo na mesma por causa disto. Mas naquele dia, quando eu cheguei na porta da minha casa, depois de ter tomado aquela decisão, daquela voz falar dentro de mim, e eu respondi também dizendo que o que é que eu estou aqui a fazer na porta da discoteca. Agora, quando chego em casa, eu abro a porta da minha casa, eu vou abrir a porta da minha casa e falando dentro de mim, dizendo assim, agora sim, vou voltar à igreja. Mas vou voltar, agora sim, nas mãos de Deus. Foi isso que eu disse dentro de mim. Agora, ouça, você, que é o único servo de Deus. Ouça agora. E assim diz o Senhor. Eu falei com o meu coração, mas o Senhor fala no meu ouvido com uma voz estrondosa, mas suave. Uma voz mansa. Uma voz mansa. E diz-me assim, agora não fujas mais. E ao mesmo tempo eu percebo que Deus andava à minha espera há muito tempo. Apesar de eu
estar perdido ali naquela vida, etc. Deus já sabia. Deus sabia de mim e me esperava. Esperava do meu arrependimento. E diz-me aquilo. Por isso que percebi que eu era uma pessoa, uma criatura especial que podia dar glória a Deus no meu corpo ou com o meu corpo. Eu percebi logo isso. Então, a Bíblia diz que Deus, antes mesmo de nós abrir a nossa boca, Ele já conhece o que vem no nosso coração. Essa foi uma confirmação para mim. Foi uma confirmação. E diz-me assim no meu ouvido, mas com uma voz, exatamente a mesma voz que tinha me dito, o que é que estás a fazer aqui? Mas isso foi dentro de mim. Agora eu ouço aqui no meu ouvido. Mas é uma voz assim, forte, mas suave ao mesmo tempo. Não é? Agora não fujas mais. Foi isso que eu ouvi. Eu disse, o quê? Então quer dizer, Deus já há muito tempo que andava à minha espera. Foi isso que eu percebi logo. Ok. Eu comecei a cultuar. Comecei a frequentar a igreja. Ao mesmo tempo, comecei a ler a Bíblia de uma forma, assim, paulatinamente, de uma forma confusa, não assim como se devia ser. E o que acontece? Eu venho ter uma visão. Aliás, perdão, antes da visão, eu sinto dentro de mim algo mas tão forte que eu não conseguia me suportar. Eu ficava ali com o meu coração como alguém que foi colocado um jugo e que tinha que seguir, que tinha que fazer aquilo. Eu disse, então eu fui orar. Eu disse, mas Senhor, mas o Senhor está a me colocar algo. É um peso muito grande que eu não sei como fazer isso. Nem a própria Bíblia em si, eu não sei. Eu não conheço nem a Bíblia. Como é que eu vou fazer isso? Foi essa a pergunta que eu fiz ao Senhor. Como é que eu vou fazer isto? Aí eu tive uma visão. Eu vejo a Bíblia abrir sozinha. A Bíblia começou a abrir sozinha. Começou a abrir e veio até no Provérbio 2. No Provérbio 2, vamos ler. O que é que diz? Ouça. Não vou ler tudo. Não vou ler. Aliás, antes de dizer isso, eu até tinha perdido ainda um bocado, tinha perdido essa visão. Em vez de eu escrever, não escrevi. E perdi. Mas eu via qualquer coisa, provérbio, via qualquer coisa tipo 2, só que me fazia como se era 22, se era 2. Eu disse, meu Deus. Naqueles dias todos, eu andava, mas não andava bem. Sempre na minha mente. Ai, deixei perder. Deixei perder algo que Deus me deu de importância. Ficava preocupado aqueles dias todos. Até que encontrei-me com uma pessoa, uma certa irmã, e eu pus essa questão e disse assim, eu estou muito preocupado porque aconteceu isto. E ela me aquietou. Ela disse assim, sossega-te.
se é verdade, se é mesmo Deus, se é mesmo Deus, Ele vai te revelar outra vez. Porque Deus não deixa... Deus não é Deus de confusão, não deixa as pessoas... Não deixa confundir as pessoas. Portanto, se é mesmo de Deus, e se é Deus, Ele vai te revelar outra vez. Não te preocupes. Fique descansado. Então, houve um domingo de ceia e tal, não sei, terminamos o culto e fui para casa. Fui para casa e naquele dia mesmo eu orei, naquele domingo, na minha casa, orei outra vez. E o Senhor voltou a revelar outra vez. Provérbios 2 confirmou. Ok. Então peguei logo na Bíblia, comecei a ler. Sem perder tempo, peguei logo a Bíblia, comecei a ler. Provérbios 2. E diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem, as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e a todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Aí em diante. Então, eu não tinha... Deus ainda não tinha me abrido entendimento. Só que o entendimento tinha que vir através da sua própria palavra. Conforme está escrito. E eu não tinha percebido ainda isso. E eu não entendi isto, só li, mas ficou assim. Mas depois algo me dizia, peraí, então, eu comecei a falar, peraí, então, mas se esse Deus, se ele existe, ele tem que ter uma história. Então, mas a sua história tem que saber como é que ele é, como é que, etc. Eu disse, peraí, então, se calhar, eu não vou começar a ler essa Bíblia ainda para saber se a sua história, como é que ele é e tal. E eu disse, bom, comecei a ler a Bíblia agora do princípio, de Gênesis. Mas comecei a ler com zelo. Eu me lembro, eu ia para o trabalho logo de manhã, ao acordar, pelo caminho do trabalho eu lia a Bíblia, durante o caminho do trabalho. Bíblia. Eu lia a Bíblia como se fosse, era a minha comida, comia aquilo. Ia para o trabalho, Bíblia. Quando voltava do trabalho, durante o caminho do trabalho, Bíblia. Chegava em casa, nem tomava banho, nem comia, preparava o meu jantar, etc. Porque, pronto, era solteiro, né? Era Bíblia. Quando eu dava conta, já era meia-noite. E preparava-me rapidamente qualquer coisa e tomava banho e comia e voltava a dormir e sucessivamente. Então eu comecei a ler a Bíblia daí, do início até. E quando cheguei na parte da história de Noé,
do dilúvio, o temor veio em mim. Eu perguntei-me a mim, disse, quem sou eu? Quem sou eu que não venha me acontecer o que aconteceu com essas pessoas nesse tempo de Noé? Eu sou melhor do que essas pessoas? Foi essa a pergunta. Eu comecei a fazer pergunta a mim mesmo. Estão a perceber? Caro meu amigo, amigo até não vou lhe chamar porque não conheço lado nenhum, desculpe. Irmão também não sei se posso lhe chamar irmão, que está a achar que é o melhor de todos, que é o único que Deus enviou aqui na face da terra como o único profeta. Vamos ter humildade. Tenha cuidado. Eu acredito que você possa ser um profeta. Não estou a dizer que és um profeta, mas eu estou a dizer que acredito que possas ser um profeta. Mas talvez que falte, talvez falta um pouco de humildade. Só isso, se calhar. Quando eu saí naquela altura, que Deus começou a me revelar coisas, em 2007, e eu falei muita coisa, com ousadia, mas não ataquei ninguém, não ataquei nome de uma pessoa, não ataquei ninguém, mas apenas pelas verdades que eu falei, eu é que fui atacado, com muitos pastores. Me encostaram contra a parede, muitos me chamaram também de falso, mas é muita coisa que eu falei. Na altura não havia internet, que hoje em dia como está a circular, e muitas coisas estão ali comprovadas. Eu nunca, mesmo coisas que pessoas que orei e tal, que fica, nunca falei. Nunca falei, porque eu nunca quis me intitular de profeta. Pessoas que deviam talvez testemunhar de coisas que aconteceu, não testemunharam também. Mas só Deus que sabe porquê. Só Deus é que sabe. Amém. O temor entrou em mim quando cheguei dessa parte. Mas o temor veio aumentar ainda mais quando cheguei na parte de Sodoma e Gomorra. Quando Deus mandou os anjos, seus anjos, e destruíram Sodoma e Gomorra, salvou-se apenas a família de Ló. E vendo aquela história da sua mulher a se tornar de uma pedra de sal, em que aquilo representa que quando nós aceitamos, abraçamos o Evangelho, não podemos voltar para trás. É isso que Jesus tinha dito. Quem vem após mim e olha para trás não é digno de mim. É isso ali que Jesus estava querendo dizer. Sobre o exemplo da mulher de Ló. Disseram-lhe, não olhe para trás, ninguém olhe para trás. Porque daquilo que você já foi salvo, você não pode voltar para trás. Você não pode voltar a olhar para trás. Amém? Voltando para trás, você está a querer dizer que aquilo não te serve para nada. Não está a dar importância daquilo. Amém? Então, aí onde entra a tal coisa que hoje também pessoas pregam dizendo que não, quem já tem salvação não perde salvação. Cuidado. Cuidado. Porque quem já teve, quem já tem, já tem. Quem nunca teve, nunca pode perder. Só perde. Quem já só perde. Não sei, vamos deixar para ali. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós temos ensinado, o que nós temos falado, que senão vai em contradição da própria palavra. Amém? Quando reparei esta situação da mulher de Ló,
E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas todas que foram mortas com fogo, etc., o temor aumentou mais ainda em mim. E eu voltei a perguntar outra vez. Eu disse assim, quem sou eu que isto que aconteceu com estes não possa acontecer comigo? Será que eu sou melhor do que estas pessoas? Foram perguntas. Sem saber, eu estive a fazer perguntas inteligentes. E ao mesmo tempo, sem saber que era uma certa humildade, eu que era uma pessoa, vou assumir, era orgulhosa, é que naquele momento eu podia dizer que isto não é nada. Mas não, naquele momento eu perguntei a mim, quem sou eu? Quem sou eu? Então, porque se Deus é soberano, é tremendo, e se fez isso com aqueles, e se eu sou ser humano, e fez isso com eles, pela desobediência, e eu sou melhor do que aquelas pessoas, vendo agora a característica do mundo em que nós estamos a viver hoje em dia, quem vai dizer que é melhor que aquelas pessoas? É ali onde o ser humano se ilude e se engana muito. Onde muitos pensam que é melhor do que o outro. Ilusão. Temos que começar a fazer essa pergunta. Olhar na palavra de Deus. Por ali, onde você vê, alguém vem por uma coisa mínima e quer eliminar a vida do outro, matar o outro. Por quê? Você é melhor do que o outro? Está a perceber? Quando eu cheguei nesse ponto, nessa conclusão, etc., o que eu vi? Estão a perceber? O que eu vi? Eu vi aqui na minha testa, aqui. Assim como vocês estão a ver aqui, esse sinal. Isso normalmente abre-me mais quando entro na fase de entrar não é? No espírito, buscando a Deus. O meu semblante aqui fica mais ou menos assim. Foi assim, isso começou desde aquele dia. Tá, caso contrário aqui, isso aqui ficava liso, aqui, isto. Aqui é a minha testa aqui. Anda sempre liso. Mas quando eu entro, fica logo aqui, muda logo. Isto foi a marca que entrou logo desde aquele dia, quando o Senhor me confirmou, quando eu realmente cheguei nessa conclusão e aqui na minha testa, senti logo lá dentro, abriu, fez tac! Senti que algo abriu na minha mente. De repente, eu comecei a entender a palavra. Eu, às vezes, pegava na Bíblia ali e não entendia nada, deitava a Bíblia. Mas hoje em dia, eu pego na Bíblia, hoje em dia, pego, leio e entendo. A partir daquele dia, comecei a partir dali, até interpretar certas coisas para outras pessoas, exortar as pessoas. Amém? E assim em diante. E daí, o que aconteceu foi a confirmação da palavra que nós lemos lá em Provérbios 2, que o Senhor já tinha dito. Se tu buscares como tesouro escondido. Amém? Se é por sabedoria, inteligência vem do Senhor. O Senhor dá. Está lá escrito. E se cumpriu a partir daquele dia. Abriu o meu entendimento. E a sabedoria entrou.
Amém. Porque às vezes nós estamos a fazer confusão, as pessoas estão a fazer confusão. Olha, nós temos que ter cuidado, nós estamos a ter uma certa... tem havido muita inveja espiritual ultimamente. Porque se a pessoa, ele foi chamado daquela maneira, através, por exemplo, ele foi trabalhado através de alguém, Deus permitiu que através de uma certa pessoa, que ele tivesse ensino, não sei quanto, e através daquela pessoa é levantado, e também tem que continuar a ser assim. E se tu chegares e dizer que não, Deus me usou, assim, vai dizer que não pode ser assim. Tem que ser alguém, tal, não sei quanto. Isso é inveja espiritual. Deus não trabalha sempre da mesma forma, não. Deus é Deus é soberano, Ele é que sabe como pode usar as pessoas. Deus trabalha sabendo da capacidade de cada um. Ele sabe. Se você és capaz, se for se diretamente com Ele próprio, Ele pode te capacitar e fazer as coisas, Ele faz. Mas se Ele achar também que você tem que ser através de alguém, não sei o que, então Ele vai enviar alguém também para te capacitar. Olha, lá está, por exemplo, aquela palavra que sai da boca daquela mulher, daquela irmã. Foi um exemplo. Aquieta-te. Aquieta-te. Está a perceber? Eu fui atacado porque, segundo as pessoas, não podia sair assim, de repente. Tinha que ser através de alguém, etc. Eu ouvi muito isso. Mas dentro de mim eu sabia como foi o meu processo. Amém? Como foi o meu processo? Nunca fui na casa do macumbeiro, de feiticeiro, de não sei de quantos, nunca. Amém? Durante a minha vida, eu até, mesmo não sendo crente, eu não estou aqui a me gabar, mas eu percebo que Deus já sabia de mim, queria de mim já há muito tempo. Assim como eu percebi quando ele disse que agora eu muita coisa fiz que eu sei que muita gente que estão ali batem mão no peito. Se calhar, neste momento mesmo sendo crente, se calhar não faria. Amém? Vou dar só um exemplo. Por exemplo, nós falamos muito de perdão. Mas na prática, será que nós conseguimos fazer isso? Falamos do amor. Será que nós na prática fizemos isso? Eu perguntava a alguém que tem um negócio. No seu negócio, o negócio não te pertence. Vamos falar assim. Você é um gerente. E perdes. Ou seja, você tem uma proposta naquele negócio de que se fizer aquele negócio chegar, evoluir, digamos, e o dono em que iria-se embora, não é? O dono iria-se embora e você ficava com... Mais tarde o negócio ficava teu porque ele iria-se embora, já que tivesse já a parte suficiente para ir para outro sítio, fazer algo maior que aquilo, mas aquele ficava para ti. Mas você tem que se esforçar para que aquilo realmente se expandisse. E você faz isso, consegue cumprir com a palavra.
e arranja trabalhadores e tudo. Portanto, esta pessoa e vai-se embora. E vai-se embora. E o trato era que se conseguisse e ele fosse embora e ficaria a tomar conta daquele local, e após um ano aquele sítio ficaria seu. Mas só que você conta o segredo a um seu amigo que também puseste no trabalho, e ele no trabalho arranja mais outro amigo e ele conta o tal segredo ao outro amigo, e os dois juntam-se e fazem uma coligação que é para lhe derrubarem do negócio. E assim você perde, nesse caso, o tal negócio. E você consegue realmente que tudo vá em diante durante 6 meses, vai tudo correr bem, mas faltando os últimos 6 meses, que é para se concluir o tal tratado, e eles passam, como se diz, passam-lhe a perna, passam-lhe por cima. E eles ficam com o negócio. E põem-te fora do trabalho e você perde tudo. Bom. Mas, tendo você um coração, realmente é doloroso. Você sofre com aquilo durante um bom tempo. Mas passado um ano, volta no mesmo sítio para perdoar estas pessoas. Não é? Arranja um banquete e vão confraternizar-se e perdoando estas pessoas, dizendo-lhes que não voltem a fazer isto a uma outra pessoa, porque a outra pessoa talvez porventura não perdoará. Por isso que esse perdão que sirva como um exemplo para as suas vidas. E vai-se embora e voltam a ser amigos, mas embora não amigos no sentido de trabalhar juntos outra vez. Mas é pronto. A questão da mágoa, etc., tudo foi-se embora. Aí que está a minha pergunta. Tem muita gente que consiga fazer isto? Falando, não, mesmo sendo crente, uma pessoa que ainda não é crente, faz uma coisa desta. Alguém crente consegue fazer isto, uma coisa desta? Mas essa história aconteceu comigo. Eu fiz isso. Fizeram-me esta situação e eu consegui fazer isto. E fui perseguido, inclusive, por eu ter contado esse tipo de experiência. Para me tentarem, para ver ainda se, agora convertido, se aqui o que eu estive a dizer, se eu posso comprovar que eu posso, que podem me maltratar e se posso ainda fazer o mesmo. Me fizeram ainda. Convertido outra vez. Está a perceber? Portanto, por isso que
os nossos corações, às vezes, não é... Às vezes a pessoa que ainda não é convertido, às vezes já tem um coração preparado, já vem do passado preparado, de que às vezes alguém que se converte hoje está ali e diz que é pastor, e diz que é profeta, e diz que... Às vezes, ainda não, às vezes não é assim até bem preparado. Muitas das vezes, porque nós estamos a deparar-se com muitas batalhas, guerras entre uns aos outros. Não é? Muita inveja, pisaduras por ali. Muita inveja tem havido, por quê? Porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem qual é o seu lugar. As pessoas não sabem qual é o seu chamado. Se as pessoas soubessem, cada um soubesse qual é o seu chamado, não teria inveja de ninguém. Não teria inveja de ninguém. Não estariam a pisar os outros. Mas isto tem a ver porque no nosso meio encontra-se muitos realmente é verdade, existem falsos. Existem lobos. Por isso que tem havido confusão no nosso meio. Alguns se intitulam, e muitas vezes são os verdadeiros nem se intitulam. Agora, esse cargo que é intitulado profeta, que diz que todos os pastores, todos etc., evangelistas, apóstolos, etc., não são servos de Deus, só teriam que ser servos de Deus se Ele os enviasse, os pusesse em mão. Foi assim que foi-lhe ordenado, não sei. Era bom um profeta representa como um mensageiro, um porta-voz de Deus. Traz uma palavra. Mas até agora também ainda não ouvi o que Deus falou. O que realmente Deus falou? Qual é a mensagem que Deus deu para falar ao povo de Deus? Que realmente assim diz o Senhor. Mas aqui eu vou dizer, embora eu não me intitulando como profeta, eu vou dizer, a mim, o que Deus disse. Eu vou dizer o que diz o Senhor. Amados, o João Batista vamos deixando o João Batista. O Elias, quando pregava, ele ia contra, e ele fez. Ele teve que confrontar os profetas de Baal. E ele disse que realmente eram falsos profetas. Mas para que a sua versão tivesse um selo que se fosse comprovado que era o verdadeiro, ele chegou e disse, então vamos orar, etc. Aquele que não sei quantos, o que responder é o verdadeiro. Está a perceber? Depois se comprovou.
Eu já disse que como é que se pode ver os verdadeiros servos de Deus e não. Nem é preciso perder muito tempo nisso. Agora, a própria pessoa que diz que todos que são servos de Deus, eu vou dizer, porque eu tenho essa confiança, tenho essa certeza, através do Espírito Santo, que eu sou o servo de Deus. Não preciso passar na mão de uma certa pessoa que vem dizer que Deus é que enviou e que todos têm que passar na mão dele para que esta pessoa venha a se tornar servo de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Agora, se essa pessoa não consegue dizer qual é a mensagem que o Senhor lhe disse, para poder transmitir, agora ouça. Ao longo, assim, da minha conversão, que Deus começou a falar comigo e mostrando-me, tendo visões, e falar comigo daquilo que também eu tenho que falar, e uma das coisas que o Senhor disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Assim diz o Senhor. Isto foi numa visão. Quando diz isso que está próximo, porque está prestes a voltar. Mas alguém vai dizer, não, o reino dos céus já veio. Já veio, sim, senhor, ele já veio. Ele já veio uma vez e já foi. Mas há de voltar. Por isso que antes de ele vir mesmo, quando ele veio, já cá estava na terra, o João Batista pregava, preparando o caminho do Senhor para o receberem, e pregava: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Amém. Isso está, vamos ler em Mateus. Vamos ler em Mateus 3, do Mateus 3 até verso 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. Foi profetizado. O reino, quando se diz que o reino dos céus representa ao reino de Jesus. Porque o seu reino não é aqui na terra. O seu reino é lá no céu. Por isso que ele próprio, quando foi preso nas mãos do Pilato, na presença do Pilato, ele disse assim: o meu reino não é daqui. Então ele estava a referir-se ao reino, o seu reino é dos céus. O que ele estava querendo dizer: o meu reino é dos céus. E o reino dos céus esteve aqui na terra. Esteve aqui, mas não é daqui. É lá do céu.
Mas agora ele está a voltar, ele está prestes a voltar, e agora assim diz o Senhor: arrependei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo. Esta foi a palavra que eu recebi, que o Senhor me disse. Creia quem quiser, não quiser, pouco me importa. A mensagem está passada. Inclusive a ti, que diz que és o único servo de Deus, eu digo-te agora: arrependa-te. Arrepende-te. Arrepende-te, que o Reino dos Céus está próximo. Da mesma medida que tu medires os outros, assim tu serás medido. Eu nunca chamei ninguém diretamente pelo seu nome, dizer que é falso. Mas eu já disse pessoas, certas religiões que o Senhor próprio tinha me revelado, em que estas pessoas, se não se arrependerem, vão ficar. Vão ficar. Porque o objetivo, nestes últimos dias, é preparar as pessoas para o arrebatamento. Nem preciso estarmos ali em guerras, chocar-se uns aos outros. Não é isso. A mensagem é que as pessoas agora, cada um, tem que se preparar, porque o Reino dos Céus está próximo. Está prestes a chegar a vir. A vinda do Senhor está prestes. E depois disse mais ainda: assim diz o Senhor. Temei a Deus e dai glória ao Senhor. É momento que cada um deve olhar em si mesmo como é que está a sua vida espiritual diante do Senhor. E que haja temor na sua obra. E que haja temor diante do Senhor. Porque perdeu-se o temor diante de Deus, nas obras de Deus. Porque estamos a fazer as coisas agora tudo pela nossa vaidade. Estamos a fazer tudo por vanglória. Estamos a fazer as coisas com arrogância. Perdemos o temor a Deus. Já não sabemos mais o que é amar o próximo. Porque nós queremos subir num certo nível e pisamos uns aos outros. Agora, se este homem, dizendo que é profeta, diz que ele já está, encontra-se na Bíblia, é profetizado. Então, se é profetizado na Bíblia, de algumas palavras que estão escritas na Bíblia, então quer dizer que essa própria pessoa diz que os outros, não é,
Porque como, por exemplo, aqui está escrito, o João Batista, antes de ele estar a pregar, já era profetizado através de Elias. E estava escrito que a voz que clama no deserto, em que era o João Batista, e que este tal profeta também, de igual modo, está lá como alguma palavra que já está lá escrita, é referente a ele. Então, mas se for neste caso, essa pessoa, a própria pessoa, a mesma pessoa que diz que todos são os falsos profetas, só através dele é que os outros profetas podem vir ser profetas, ou outros podem vir ser pastores, ou evangelistas, ou apóstolos, etc. Então, mas se for esse caso, essa própria pessoa está a me fazer de mim também um profeta. Logo, por que eu vou dizer isto? Porque esta palavra que eu ouvi, que o Senhor diz, temei a Deus e dei glória a Deus, já está escrito na Bíblia. Essa palavra está escrita. Vamos ler, vamos abrir aqui. Então, o que significa que eu já estou aqui no Apocalipse? Então está a me fazer de profeta, nesse caso. A própria pessoa. Vamos abrir Apocalipse. Vai ver onde que eu me encontro. Vamos falar na sua linguagem em que eu estou no Apocalipse. Eu estou também ali. Nesse caso, na sua linguagem. Pronto. Apocalipse 14, verso 7. Assim está escrito. Aliás, vamos começar no verso 6, para ter um bom seguimento. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Pronto. Está explicado. Embora eu não diga que sou profeta, e agora? Eu estou aqui também, nessa palavra. E eu ouvi isso. O Senhor me disse: temei a Deus e dai glória. E agora? Também sou falso profeta? Eu peço que tenhamos mais humildade. Muita humildade. Como eu já disse, que eu creio que talvez possa ser realmente um profeta, mas talvez falta de humildade. Creio eu que há também profetas, há verdadeiros servos de Deus, há evangelistas, apóstolos, pastores, há. Senão, meu Deus, desde 2000 anos até cá, toda a obra que se foi feita, portanto, todos os servos de Deus não são. Foi em vão. Então, onde é que você estava daquele tempo todo até aqui, que é para as pessoas poderem ser salvos a ti? Antes de você chegar, então, outras pessoas foram salvas através de quem? Quem era o servo que o Senhor revelou que foram salvos através de quem? A salvação é através de Jesus Cristo, não é através de ABC, não é através de mim, não. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Mas agora eu lhe digo, se você não se arrepender, você vai para o inferno.
Agora eu te digo, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Fechei aqui a minha mensagem, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta mensagem, Senhor. E que toda honra e glória seja dada somente a Ti, Pai. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado e glorificado. Que todos os joelhos se dobrem, se curvam somente ao Senhor Jesus Cristo. Dai-nos mais humildade, Senhor. Abre-nos mais entendimento. Dai-nos mais sabedoria. Dai, Santo Deus, mais discernimento. Abre, Pai Santo, sabedoria aos teus servos. Discernimento. Para que realmente possamos fazer a tua obra com discernimento, com sabedoria, segundo a tua vontade. Que haja mais amor, Pai. Porque o amor, a unidade, Santo Deus, e assim podemos edificar em conjunto a tua obra que vá em diante. E que tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus, que possa, ó Pai, tu mesmo, Senhor, possas revelar e desmascarar, Pai, para que não haja confusão na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Que a tua palavra seja pregada com poder. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.